Se passar daqui, é por conta própria. Alô? Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tempo que a gente não viu radioativo, né? Essa história, ela é pesada. Ainda está em processo de recuperação a pessoa que me mandou a história. Então, sejam gentis lá no grupo, educados. Hoje, quem me conta a história é a Rita. Então, bora começar? Você foi avisado. Bom, essa história ela tá no radioativo e vocês vão entender o porquê. A Rita, ela aí foi criada junto com a irmã e os pais, tudo muito tranquilo, desde a infância delas e tudo mais, até que o pai da Rita faleceu. Vou colocar o nome da irmã da Rita de Rosa pra gente não se perder nessa história, tá bom? E ali, naquele momento, após a perda do pai, que foi na adolescência das meninas, elas se aproximaram ainda mais e convivendo ali com a mãe, né? A mãe passou a receber pensão do pai e ali naquele momento elas já começaram a procurar um trabalho para poder ajudar a mãe dentro de casa e tudo mais. Rita e Rosa sempre muito amigas, confidentes, né? E aquela coisa assim de muito irmãs mesmo, muito grudadas. Até que Rosa começou a namorar um rapaz ao qual ela gostava muito, apresentava gostar muito dele. Ele pediu ela em casamento e eles se casaram. E Rita foi madrinha desse casamento e foi a coisa mais linda, ela torceu muito pela irmã. Ela ajudou no preparativo de cada coisa que aconteceu no dia do casamento. Ajudou junto com a mãe a escolha dos vestidos. As três, né, arrumaram ali juntas com o maquiador e a pessoa que realizou o penteado no cabelo delas. Então foi uma coisa assim muito bonita, foi tudo registrado pelo fotógrafo também, né? Aquele momento ali entre elas. Teve um momento que elas se emocionaram, né, por conta da perca do pai não estar presente ali durante um momento tão importante na vida delas. E foi aquela coisa, assim, emocionante para todos e tudo mais. Rosa, obviamente, né, depois desse casamento, ela foi morar de aluguel ali, próximo à casa da mãe mesmo, junto com o marido dela. E assim, o marido dela era o Marcelo, e o Marcelo, muito tranquilo, sempre respeitoso, muito ali companheiro da Rosa. E a Rita ficava muito feliz com essa relação e a Rita continuou morando com a mãe. A partir desse momento, a mãe ainda estava trabalhando, né? A mãe trabalhava fazendo faxinas. E a mãe começou a ter mais dor de coluna e tudo mais, e a Rita começou ali a pegar mais firme no trabalho. Nesse meio tempo, a Rita, ela se dividia entre trabalhar e estudar. Ali ela foi crescendo, né? E ela começou a trabalhar e estudar. Ela fez enfermagem e ali ela começou a fazer estágio também, até que chegou o momento da sua formatura. Rosa participou da formatura, foi ali a pessoa que homenageou a irmã, porque nessa formatura eles tinham que falar, né, palavras, um membro da família teria que falar, e a mãe, né, vou colocar o nome da mãe de Lucinda, falou para Rosa: eu acho tão bonita a amizade de vocês duas, pode subir lá e falar que para mim vai ser lindo, vai estar ótimo, você sabe que a mãe tá com dor para poder subir em palco. E aí foi assim, naquele processo ali de formatura, teve os homenageados e quem estava homenageando, porque era só a turma
da Rita que estava se formando. Então, por isso que eles fizeram esse rito, porque se fosse mais turmas, era quase que impossível ter todo mundo ali, ter um homenageado e alguém para homenagear, porque ia ser mais difícil, né? Conseguir coincidir com o tempo. Mas como era só a turma dela, eles fizeram dessa forma. E foi tudo muito lindo também, né? Ela recebeu ali o diploma. A Rosa, ela já tinha se formado. A Rosa, ela se formou, vou colocar aí como se ela tivesse se formado em segurança no trabalho. Ela já tinha se formado, já tinha passado, né, por essa parte da vida dela também, onde foi uma coisa mais rapidinha, não teve essa questão de homenagem, mas foi muito bem também. Enfim, e todo mundo ali passando pelos seus processos, até que Rita conheceu um rapaz. A Rita conheceu esse rapaz enquanto ela estava em uma sorveteria junto com as amigas e ele era o atendente dessa sorveteria. E ali eles começaram a conversar e foi daquele jeito e tudo mais. A Rita, ela passou a gostar ali daquele cara. E essa sorveteria, ela ficava próxima do hospital onde Rita estava trabalhando. Então, sempre que ela tinha uma oportunidade ali, no momento que ela queria espairecer a mente também, ela ia nessa sorveteria para tomar um sorvete, mas também para ver esse rapaz, porque assim, né, ela estava ali meio apaixonadinha e eles realmente começaram ali a conversar muito até que esse rapaz chamou a Rita para sair. Então, eles saíram e tudo mais. E aí ela descobriu que ele estava ajudando nessa sorveteria porque essa sorveteria era do pai e que ele estava ali terminando o curso de administração. E ele contou, né, que o pai estava ali um pouco adoentado, ele já tinha perdido a mãe, então ele estava auxiliando. E Rita ficou encantada, principalmente por ela já ter perdido o pai. Ela entendia ali da dor desse rapaz e também ela sentiu muito apreço ali pelo que ele fazia pelo próprio pai. Então ela ficou ali encantada com tudo que esse rapaz fazia. Bom, a Rita, a Rosa e a sua mãe Lucinda, elas, assim, tinham uma religião, mas elas não eram muito de frequentar. Dona Lucinda não era rígida com as meninas e tudo mais. E esse rapaz ali que estava saindo com a Rita, ele já era um rapaz que ele tinha uma religião assim mais fervorosa e que ele gostava muito de ir, né? A família dele sempre foi muito assim. E que a partir do momento que a Rita e ele começaram a se envolver, ele convidou ela para ir com ele, a Rita foi, gostou, foi bem recepcionada ali pelo pessoal. E a partir desse momento, a Rita começou a frequentar essa igreja, né? Essa religião ali também, começou a ir com ele e tudo mais. Até que passado aí um tempo, Dona Lucinda já tinha também ali aprovado a relação dos dois, ele pediu Rita em casamento e eles se casaram. E aí foi aquela emoção novamente, né? Tudo que aconteceu no casamento da irmã aconteceu no dela, se arrumaram juntas. A Rita, ela fez um broche com uma foto do pai para colocar assim próximo ao peito enquanto ela estava entrando no casamento, porque ela queria, né, que o pai entrasse com ela. Então, ela colocou esse broche ali enquanto entrava com a própria mãe. E foi muito emocionante, né, e tudo mais. Enfim, né, a vida aí de uma família feliz. Até que, passado um tempo, cada uma ali tinha alugado, né, um local. E a Rita, ela estava morando um pouco mais distante da Rosa e da mãe. Depois que as meninas se casaram, a mãe se mudou ali para uma casinha mais simples, ali do bairro, com menos cômodo. E ela foi morar numa casinha que tinha menos escadas, porque ela estava ficando mais velhinha, né? Enfim, foi muito bom para ela também. E então, Rita, com esse rapaz ele tinha ali, o pai dele, ele tinha uma rede de sorveterias, né? Então ele tinha uma condição um pouco melhor
e ele comprou um apartamento e eles se mudaram, coisa assim, de 6 meses após o casamento. Eles fizeram um contratinho básico ali para morar numa certa região e assim que eles conseguiram, eles compraram um apartamento mais próximo ao bairro da mãe, que a Rita queria ficar perto da mãe e tudo mais. E a Rosa, né, ficou feliz pela irmã e sempre falando assim, ai, não sei nem quando que eu e o Marcelo vamos conseguir aí dar entrada no nosso apartamento, que bom que vocês já conseguiram. E ficava aquela coisa, né? E a Rita indo com o marido agora naquela igreja, né? E ela gostava realmente. E o marido, assim, muito fervoroso, e ele gostava de fazer as coisas muito dentro ali da religião, e ele sempre falava, ai, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Passado mais um tempo, Rita engravidou. Rita engravidou de uma menina. E a Rosa, irmã dela, que estava casada há um pouco mais de tempo, ainda não tinha engravidado. E o sonho da Rosa sempre foi ter uma filha menina. E quando ela descobriu que a Rita estava grávida de uma mocinha, ela ficou assim, encantada, né? E ela sempre falava com a irmã e tal, mas ela sempre elogiava a irmã, mas ficava assim, ai, eu ainda não consegui engravidar, que pena e tudo mais. E quando a Rita engravidou, ela deu mais força para a Rosa buscar um tratamento, né? Para ver por que ela não tinha conseguido engravidar ainda e tudo mais. E elas marcaram até que elas foram juntas ao médico e a Rosa descobriu que ela não conseguiria engravidar devido a algumas circunstâncias ali que ela tinha no útero, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí foi feito, né, a pergunta se com tratamento ela conseguiria, e o médico falou que não, e que foi muito bom ela ter ido ao médico naquele momento, porque ela teria, né, que tomar ali alguns medicamentos que o útero, daqui pouco tempo, pararia de oferecer para ela. Já estava fornecendo para o restante do corpo uma quantidade mais baixa do que deveria, né, porque ela precisaria ali daquelas, não sei se é vitamina, se é hormônio, enfim, né, essa parte eu não sei muito bem, tá? Bom, com toda essa condição, a Rosa ficou arrasada. E a partir desse momento, ela, ali mesmo, né, depois que elas saíram ali do consultório médico, ela falou para Rita que ela achava injusto a Rita ter a vida dos sonhos que ela sempre quis, enquanto ela não poderia engravidar e tudo mais. Bom, o Marcelo, ao ficar sabendo, né, de toda essa questão, ele não saiu do lado da Rosa, ele disse que eles dariam um jeito, que eles poderiam adotar uma criança. E assim, gente, a Rosa, nesse momento, ela falou ali várias palavras que são inverdades, a gente sabe muito bem, falar que uma criança que não é dela nunca seria dela, enfim, essas coisas, né? Bom, a vida continuou, a bebezinha da Rita nasceu. Rita achou que Rosa ficaria muito próxima da filhinha dela, mas pelo contrário, Rita percebeu que a Rosa evitava visitá-la e tudo mais, e até então a Rita até compreendeu, porque afinal, né, se a Rosa não podia ter filho, pode ser que trazia ali algum tipo de dor e tudo mais. E a dona Lucinda ali, uma vovó super babona, né? Bom, a vida estava muito tranquila, muito boa, estava tudo muito bem. Rita e o marido muito felizes com a família deles e tal. E Rita trabalhando ainda, né, como enfermeira ali no hospital. A filhinha já tinha nascido, já estava grandinha já nesse momento, e a Rita voltou ali ao ritmo normal de trabalho dela. Então, tinha vezes que ela trabalhava à noite, tinha vezes que ela trabalhava de dia. O marido dela já tinha começado a administrar a sorveteria, então ele ficava ali durante a manhã, né, indo para um lugar, para o outro e tudo mais. E a vida foi acontecendo. Passado um tempo,
A Rosa veio até a casa de Rita, pediu perdão pelo afastamento, que as duas sempre tinham ali sido muito amigas, muito cúmplices, né? Desde crianças, uma sabia tudo de todos os segredos uma da outra, disse que queria se reaproximar da irmã, se reaproximar da sobrinha. E foi, gente, aquela coisa assim, muito maravilhosa para Rita, né? Porque a irmã realmente ali parecia querer voltar a ser o que era antes e a Rita ficou encantada. Então, a partir desse momento, a Rosa voltou a frequentar a casa da Rita, ela pegava a sobrinha para sair e foi aquela coisa assim, mais maravilhosa. Até que um dia, a Rosa saiu ali com a sobrinha dela, vou colocar o nome da sobrinha de Lili. Ela saiu com a Lili e foi passear com a Lili e tudo mais. E a Rosa tranquila em casa, né, fazendo as coisas de casa, até que a Rita recebeu uma ligação. A Rosa tinha saído para passear com a Lili. Elas estavam ali dentro do carro. A Rosa saiu para resolver umas coisas rápidas no shopping e esqueceu a Lili dentro do carro. Quando ela se lembrou que ela estava dentro da loja, ela voltou desesperada. A Lili estava ali um pouquinho desidratada, né? O carro estava quente, mas não estava exatamente num lugar assim de sol, mas também não era fresco. Foi chamada ali bombeiro e tudo mais. E a Rosa ligou desesperada para Rita, falando para Rita não sair de perto dela, para não se afastar e pedindo desculpa. E a Rita não entendeu nada. A Rita foi pro hospital, ficou com a filhinha e foi assim, algo muito leve mesmo, né? A filha tinha ficado ali um tempinho naquele calor e tudo mais, mas não chegou a dar algo um pouco maior. Tiveram que fazer entrevistas ali, né, com assistência social, esse tipo de coisa, mas deu tudo certo. A Rita ficou extremamente assustada com essa situação que aconteceu entre a Lili e a Rosa, mas a Rosa implorava, pedia perdão e ali, né, a Rita, ela pediu forças ali para Deus, né, e foi na igreja, conversou muito com as pessoas e perdoou a irmã. E ela não queria se afastar da irmã, ela entendeu que tinha sido um acidente e ela voltou, né, a ficar normal com a irmã, mas inclusive a irmã evitou durante muito tempo ali pegar a Lili para sair, né, para fazer alguma coisa, porque ela realmente tinha ficado ali com um pouquinho de sentimento de culpa e tudo mais. Bom, as coisas voltaram a acontecer normalmente. E Rita trabalhando ali no seu ritmo normal e tudo mais. A irmã também trabalhava, enfim, todo mundo ali trabalhando, né? E assim, o marido da Rita, ele era um cara que ele gostava muito assim de carro, ele gostava muito de chegar ao final de semana, ele descer lá para a garagem do prédio e fazer uma limpeza no carro, limpar o carro todo, dar uma olhada ali no motor, trocar água, óleo, fazer essas coisinhas, né, que precisava fazer, lavar, enfim. Sempre fazia isso na garagem do prédio. E isso era rotineiro, ele não era um cara assim que ele tinha um hobby, por exemplo, de jogar bola ou algo do tipo. Mas ele ficava fazendo essas coisinhas na garagem e ele sempre ia ali na garagem, ficava ali durante um tempo, ela ficava dentro do apartamento, então ele descia com lixo e ficava ali um tempo, e às vezes nem era fim de semana, mas ele costumava ficar lá embaixo, né, diz ele que era para mexer no carro, alguma coisa assim. Até que um determinado dia, a Rita recebeu embaixo da porta dela um bilhetinho que ela não sabe de onde que veio. Esse bilhetinho estava escrito assim: seu marido conversa com outras mulheres enquanto está na garagem. Ele senta, fica lá na garagem com o celular e fica ali papeando e tudo mais. Bom,
A Rita achou aquilo muito estranho e na cabeça dela, principalmente naquela época, ela pensou assim, ai, isso é o inimigo tentando atentar contra o meu casamento, eu tô sendo colocada à prova. Enfim, ela nem chegou a questionar nada pro marido. E ela continuou ali, vivendo a vida dela e tudo mais. E aí pensa assim, a casa dela, você entra, chega na sala, a cozinha ela fica à esquerda, tem uma outra porta para a cozinha. Depois da cozinha tem uma lavanderia, que é uma varanda onde ela coloca ali as roupas no varal para secar e tudo mais, né? Fora os outros cômodos da casa. Então, em um determinado dia, o marido da Rita, ele tinha descido para mexer nesse tal de carro e tudo mais, e ela foi lavar roupas. E no momento que ela foi pendurar a roupa no varal, ela deu assim uma olhadinha lá para baixo, né, para ver se não cairia respingos de água, talvez, em quem tivesse ali um pouquinho lá embaixo. E ela viu o marido sentado, porque, pensa só, enquanto ela estava ali naquela lavanderia, a lavanderia dela, do apartamento deles, dava assim, a parte de baixo era o corredor da garagem, então era onde o carro entrava ali para ficar. Então, lá de cima, ela conseguiu ver o marido sentado nesse corredor, com o celular na mão. E sabe quando a gente está com o celular na mão, voltando em conversas e meio que apagando algumas conversas do celular, fazendo isso rápido e tal? A Rita deu uma olhada lá de cima, achou muito estranho essa atitude, porque ele poderia mexer no celular em casa, né? O apartamento muito mais fresco, muito mais confortável, ele poderia sentar ali no sofá da sala e ficar mexendo no celular. Não tinha por que ele ficar mexendo no celular na garagem do apartamento. Bom, a Rita olhou para aquilo, logo ela lembrou daquele bilhetinho que ela tinha recebido, e ali ela tinha ficado com a pulga atrás da orelha. Então, a Rita começou a pensar no que ela iria fazer. Nesse dia, quando o marido subiu, ela tratou ele super bem, super normal ali, tinha feito um suco, deu esse suco para ele. Ele deixou o celular na cozinha e foi tomar banho. Ela não tinha esse costume de mexer no celular nem nada. E quando ela pegou no celular, a conversa que tava, sabe quando você pega o celular, abre ali o WhatsApp, ou abre ali, e o último aplicativo que estava aberto era o WhatsApp, e numa conversa específica? Bom, quando ela pegou o telefone, a conversa estava aberta em uma conversa específica. E essa conversa era uma conversa com quem? Com a Rosa. E ela voltou assim na conversa e tinha umas conversas meio que aleatórias e uns emojis de risadinha e tudo mais. E ela não entendeu muito bem. Ela falou, poxa, por que tá na conversa com a Rosa? Ele poderia deixar a conversa aqui. Não era nada assim, próximo ao aniversário, que ele poderia estar fazendo uma surpresa para Rita. Então, ela ficou encucada com aquela situação. Então, ela continuou fingindo que não tinha visto nada, até que ela deixou passar ali um tempo. E a Rita, ela fez uma coisa. Algo dentro dela pediu para ela testar a irmã, se fingindo que era o marido. Então, ela comprou um chip, colocou no próprio celular, colocou uma foto do marido dela nesse chip, entrou em contato com a Rosa e falou, oi, tudo bem? Peguei esse outro chip para a gente conversar por aqui. Acho que vai ser melhor. Gente, ela sentiu a vontade de mandar isso apenas. A partir dali, o mundo da Rita se abriu. Porque a Rosa respondeu coisas do tipo, oi, meu gostoso, finalmente você comprou um outro telefone para conversar comigo. Assim ninguém pode descobrir e tal. Tô doida para te ver de novo. Ela já começou a entregar ali
E a partir daquilo, a Rita ficou muito nervosa, se tremendo toda. Ela falava que ela sentia que ela estava fervendo por dentro, que o rosto dela estava queimando, mas ela começou ali a trocar conversas com a Rosa e perceber que ali tinha alguma coisa. E aí, gente, a partir desse momento, a gente não sabe. Mas a Rita, ela criou uma teoria na cabeça dela que a Rosa, ela sempre quis a vida que a Rita tem, deu um jeito de se aproximar do marido e agora a Rita acredita que aquele acidente que aconteceu com a Lili talvez não tenha sido apenas um acidente, que talvez a Rosa realmente tenha tentado ali alguma coisa, né, de alguma forma ali com uma criancinha, se arrependeu no meio do caminho e acabou ligando para os bombeiros, porque talvez ela tenha ficado com medo que sobraria alguma coisa para ela. Mas a partir desse momento que ela teve essa interação com a Rosa e ela viu o que estava acontecendo ali, ela passou a desconfiar de tudo, a pensar que o marido poderia estar sabendo de tudo e querer também acabar com a vida da própria filha. Ela começou a desacreditar de tudo. E naquele momento, toda a admiração que ela sentia pelo marido, obviamente caiu por terra. E como ela tinha essa questão da própria filha, ela falou para mim, Rayane, mais do que a traição, eu comecei a pensar no que tinha acontecido com a minha filha. E eu comecei a questionar se eles não tinham planejado isso, alguma coisa. Eu passei a já não confiar no meu marido com a minha filha, nem na minha própria irmã com a minha filha. E uma traição da minha própria irmã, sabe? Que foi criada junto comigo, que estava lá nos melhores momentos da minha vida. No momento que eu fui ganhar a minha filha, ela foi, sabe? Ela segurou minha filha no colo, teve aquele afastamento todo, mas no dia que eu ganhei a minha filha, ela estava lá com a minha filha nos braços. E a gente chorou junto, a gente sempre lembrou do meu pai, foi aquela coisa. Então, assim, eu não entendia por que a minha irmã tinha tido aquela atitude, porque de um cara, tudo bem, mas da minha própria irmã, para mim, foi a minha pior traição. Então, naquele dia mesmo, a partir do momento que ela viu aquilo tudo, ela já ficou enfurecida e de um jeito ou de outro, ele ia descobrir que ela tinha descoberto tudo porque ele não tinha comprado chip nenhum, né, nem nada do tipo, e essa conversa iria chegar nele. Então, naquele dia, quando o marido chegou em casa, ela já tinha feito todas as malas, ela pegou todos os prints, mostrou tudo pra ele e falou pra ele sair dali e que se ele não saísse, ela iria expor ele dentro da igreja e tudo mais. E bom, ele saiu com a cabeça baixada, ele não brigou, não falou nada, ele pegou as coisas e foi embora. E depois que ele saiu, ele começou a mandar mensagem, pedindo perdão, pedindo para voltar. E a partir desse momento ela não respondia mais nada. E aí, o que a Rita fez? Aí nós entramos, né, no nosso limbo. Porque o que ela fez? Ela começou a ameaçar ele. Falou, olha, eu quero esse apartamento no meu nome e eu quero que você passe o carro pro meu nome por conta da Lili, que você pague um plano de saúde pra gente e a escolinha dela. De resto, de dentro de casa, eu vou me virar, eu vou ter minha vidinha e é isso. E ele sempre sentiu ali muito apreço do pai, então ela disse que se ele não fizesse isso, ela contaria pro pai dele. E ela fala assim, olha, Rayane, eu acho que mesmo se eu não tivesse ameaçado, se eu tivesse só pedido, ele me daria, porque ele é um cara que tem boas condições de vida, o pai dele tem uma rede ali de sorveterias, ele tá bem de vida, sabe? O pai dele tem outros apartamentos, então, a partir do momento que eu falei que era isso que ele queria, ele já falou que iria conversar com o advogado e ajeitar tudo pra mim. E ali, no momento que eu tava com tudo no papel, eu fiz uma coisa que não sei se é o certo. Eu fui até a igreja,
eu imprimi as conversas com a minha irmã e eu pedi a palavra pro pastor para eu falar ali na frente. E naquele momento eu joguei tudo no ventilador, falei para todo mundo quem aquele cara era, o que ele tinha feito, que ele tinha se envolvido com a minha irmã. Entreguei os papéis ali para todos os membros da igreja, inclusive para o pastor. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido ali expulso da igreja, né, e tal. Ele chegava até a tocar violões em algum final de semana e tudo mais. Ele foi proibido, né, de tocar ali com a juventude. E ele acabou saindo da igreja também. Não sei se isso chegou até o pai dele, porque com o pai dele eu não me envolvi. Mas eu contei toda a história para minha mãe. Contei para o Marcelo, esposo da minha irmã. Eles se separaram, eu mostrei todas as provas e tudo mais. O Marcelo falou para mim, no momento que eu estava indo contar: olha, Rita, eu já desconfiava, mas eu nunca tinha pegado nada. E agora, com essas provas que são aí irrefutáveis, eu vou me separar. Então, esse foi um processo, essa última parte que eu tô contando, que é mais recente, né? Então, Marcelo e Rosa se separaram recentemente. A Rita ainda tem muita dor no coração, desde que isso tudo aconteceu aí tem quase um ano, ainda não tem um ano, mas assim, desde todo o processo, até a separação, a divisão, né? E tudo mais, ela ainda tá nesse processo. Ela saiu da igreja também, segundo ela, não queria ficar mais envolvida, né? Naquele ambiente onde ela já esteve ali com o ex-marido. Hoje ela vive com a Lili, ela paga ali as continhas de casa, ele paga a escola, material escolar, e o carro e o apartamento está no nome dela. E é isso, né? Ela ainda sente uma dor muito profunda. E essa história tá no Radioativo porque, né, gente, era a irmã dela, né, a pessoa que deveria estar ali do lado dela. E desde a perda do pai, né, elas deveriam ali estar uma protegendo a outra, e isso acabou acontecendo. A Rita fala que ela queria se sentir protegida pela irmã do mesmo jeito que ela protegeria a irmã a qualquer custo, e não foi isso que ela teve de volta. Ela tá num processo de cura ainda, a Rita, então por esse motivo que eu peço para vocês darem o conselho de vocês, mas serem educados. E ela também queria saber se vocês acham que ela teve uma atitude muito brusca ao pedir para ele, porque o que ela fez? Ela ameaçou, mas depois, mesmo com tudo no nome dela, ela foi lá e falou. Ela só não falou pro pai dele, porque o pai dele é um senhor mais debilitado, e que ela sabe o quanto que o pai dele ali, né, preza pelo filho, pela família, quanto que ele é feliz com a netinha, então ela não sabe o que ele falou. Ele pode sim pegar a Lili, mas ela sempre fica receosa quando ele pega a Lili, então a maioria das vezes quando ele pega é para ir para casa do avô. O que ela sabe é que o pai, né, desse cara, o avô da Lili, ele ficou muito chateado com a separação, não queria que isso tivesse acontecido, mas ela inclusive falou para ele que ele poderia falar que a decisão tinha sido dela, né? Então ela não sabe o que ele falou e ela fica receosa com esse fato da Lili ficar com ele, mas ele pega poucas vezes, e muitas vezes que ele pega também, quando não é para casa do avô, ele leva ela para sorveteria, fica ali, e no momento de dormir, eles dormem junto lá com o avô, e na casa do avô tem uma pessoa lá também que cuida da casa, que fica lá, né? Então ela acredita que neste fato a Lili está protegida, que se em qualquer momento ela sentir que a Lili corre algum tipo de risco, jamais ela deixaria ir para casa do pai. Ela também queria saber se ela tá fazendo errado em deixar a Lili sair com o pai aí. Ela quer saber se ela tá tendo uma atitude errada, né, nesse sentido. Com relação à irmã,
A mãe ficou muito chateada, muito triste, mas mãe é mãe. Então, a mãe, a dona Lucinda, ela não cortou laços com a Rosa. Só que ela não aceitou a Rosa, depois da separação, queria voltar a morar com a mãe, com a dona Lucinda. E aí ela não aceitou. Ela falou, olha, se você vir morar comigo, a Rita nunca mais vai vir na minha casa e nunca vai trazer a Lili pra eu ver. Então, eu acho melhor você ter o seu canto, eu tenho o meu, você me visita. E aí, assim, quando a Rosa quer visitar a mãe, ela liga pra mãe antes pra saber se a Rita vai estar lá ou não. Porque aí, se a Rita não tiver, ela vai. Se a Rita tiver, ela não vai. E as duas cortaram laços, assim, de vez. A Rosa fala, a dona Lucinda chegou a contar pra Rita que a Rosa fala que a Rita acabou com a vida dela, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Quem se envolveu com o marido da outra foi a Rosa. E ela, assim, descobriu isso tudo, teve o bilhetinho, mas ela não deu ideia, né? O que fez ela descobrir mesmo, que ela fala assim que foi o ápice de toda essa questão, foi a desconfiança que ela teve no dia que ela estava pendurando roupa no varal. Que ela viu que ele estava voltando conversas e apagando, porque a forma que ele fazia com o dedo, selecionava as conversas e ia apagando, ela ficou observando muito tempo lá em cima. Então isso que fez ela ter uma desconfiança maior. Se ele tivesse mandando um áudio, se ele tivesse conversando normal, digitando, talvez ela não teria tanta desconfiança, mas o fato dele estar ali, ela usou a palavra frenético, voltando as mensagens e apagando, foi o que fez ela ficar mais desconfiada. Então ela usa aí essa parte da lavanderia, ela falou assim, Rayane, eu tava num dia tão comum da minha vida, pendurando roupas no varal, sabe? Minha filha ali dormindo no outro quarto. E foi o dia que mudou o rumo da minha vida. Mas ela falou, e é uma coisa que eu concordo, eu sempre falo, gente, por mais que doa, eu prefiro saber a verdade do que ficar sendo enganada o resto da vida. E ela também falou isso. Que ela sempre prefere a verdade do que descobrir que a pessoa tá te traindo há anos, sabe? Ela não sabe quanto tempo que isso estava acontecendo, não sabe como que foi, como que eles começaram. Ela é o tipo de pessoa que ela pegou a situação, resolveu e pronto. Ela não procurou saber como que aconteceu, porque tem gente que gosta, né, do momento que descobre a traição, ficar assim, ai, mas como é que foi? Como que começou? Como que isso aconteceu? Não. Ela queria resolver o problema o mais rápido possível e cortar os laços o mais rápido possível ali, para que tudo fosse resolvido. Então, ela não procurou saber como que foi, quando que começou, por que começou. Ela só simplesmente desfez disso tudo. É isso, gente. Deixa a opinião de vocês lá no Telegram, comentem aí na nossa plataforma de áudio e deixem aí o seu acalento pra Rita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!
Você foi avisado.